Agora, entendendo isso, né, mais sobre o sexto mandamento, entendendo isso, que o mandamento fala sobre assassinato e sobre a raiz do assassinato, que é o ódio, a inveja, né, a intriga, o desprezo ao próximo, podemos agora aplicar isso a outras situações. Por exemplo, há muitos cristãos, não é, que são absolutamente contra a morte, não é? E isso significa dizer que eles não aceitam, por exemplo, não concordam com a pena capital, a pena de morte, certo? E nem mesmo com as ações da polícia, que muitas vezes, não é, em prol da sua própria defesa e da população, acaba assim matando bandidos, e também não concordam com o direito, né, do cidadão de possuir armas para a sua defesa. Vamos pensar nesse ponto aí. Não é? Primeiro observando a questão das polícias, não é? Pensando no poder do Estado, da pena capital. Por que não faz sentido um cristão ser contra a pena capital? Não é? Eu não vou entrar em outras questões, não é, que são meio que prova de que esses países que rejeitam pena capital, por exemplo, são países que conseguem lidar muito bem com a questão da criminalidade, né? A população sofre. Nosso país é um caso assim, né? Você não tem esse entendimento e, portanto, não há uma punição severa equivalente ao mal cometido, né? O nosso país, digamos assim, é um país de leis injustas. Por quê? Porque embora você tenha leis de punição, mas você não tem uma lei que puna, não é, com a severidade do mal cometido. Então, isso é injusto. A realidade é essa. Isso é injusto. Mas, vamos lá. Por que um cristão, à luz do sexto mandamento, não matarás, não deveria ser contra a pena de morte? Não é? Porque o mandamento, uma vez que defende o valor da vida, não é, ele dá tanta ênfase à defesa da vida, não é, que em nome da defesa da vida, não é, a vida, aquela pessoa que está tentando destruir as demais pessoas, ou seja, as demais vidas, ela deve ser parada, interrompida, nem que para isso ela precise morrer. Entende? Então, isso é um ponto importante aqui. Se há um indivíduo na sociedade, um psicopata que tem matado pessoas, feito coisas terríveis, não é? Atentado contra a vida das pessoas, não é? O dever do Estado é realmente usar a espada para punir essa pessoa. E a espada, não é? É uma arma de guerra, é uma arma de morte, tá? Não é para ficar dando tapinha na pessoa com a parte que não tem lâmina, não é? Não. A espada é para isso mesmo. Esse é o sentido real, não é próprio do texto, do que a Bíblia ensina. O Estado tem essa autoridade como ministro de Deus. Então, em outras palavras, Deus foi quem instituiu o Estado, as forças de polícia, para aplicar a pena capital quando necessário, não é? Para punir os maus. Romanos 13 nos ensina isso. Não é? Então, Romanos 13, Paulo fala bem assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, tá? E as autoridades que existem foram por ele instituídas, tá? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, ok? E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Certo? Então, observando isso, nós podemos compreender de maneira muito clara, não é, que o sexto mandamento, ele não é contrário à pena capital, à pena de morte. Entende? Muito pelo contrário, pelo valor da vida que é defendido no sexto mandamento, a pena de morte ela é completamente lógica, entende? E na verdade é necessária em um contexto onde nós temos crimes hediondos acontecendo o tempo todo, não é? Um homem, um bandido, um psicopata solto em nosso país mata muitas pessoas, muitas pessoas. Tenta imaginar pela lógica social, quantas vidas não poderiam ser poupadas, não é? Se aquele indivíduo assassino, não é? Aquele psicopata, ele fosse interrompido, não é? Ele fosse morto, por exemplo, de maneira legítima pelo Estado, não é? Recebendo uma pena capital. Se aquele indivíduo que fez tanto mal, ele fosse para a cadeia e recebesse uma punição severa que fosse compatível com o mal que ele fez.
E isso tem que ser claro. Não é porque eu falo que nossas leis são injustas. Porque, na verdade, qualquer tipo de punição que é aplicada no nosso país não é equivalente ao mal que os bandidos fazem, por exemplo. Como é que funciona isso? Como é que isso pode ser justo, por exemplo, se uma pessoa, né, assassinou, estuprou um monte de gente, destruiu um monte de famílias, não é? E a pessoa pega no máximo 30 anos de cadeia, entre aspas, porque vai descer muito mais do que isso, a realidade é essa. E onde é que está a justiça nisso? A única pena que é compatível com um mal terrível de assassinato, não é que a pessoa também perca a sua vida de maneira legítima pelo Estado. Então o sexto mandamento, não matarás ou não assassinarás, não é contrário à pena capital. Pelo contrário, apoia essa tese, esse entendimento. Não faz sentido de outra maneira, porque seria injusto. Então o nosso país, embora não haja pena capital, comum, vamos dizer assim, ainda assim, essa lei ela não expressa piedade, amor e misericórdia. Muito pelo contrário, expressa mais uma bandidolatria, uma inversão de valores e uma injustiça. É o que essas nossas leis elas representam aqui, tá? Então veja, nós somos tão a favor da vida pelo que o mandamento nos ensina, pelo sexto mandamento, que em nome da proteção da vida, aquele que tem vida, mas que está atentando contra as demais vidas, ele deve ser parado, mesmo que isso signifique a sua própria morte. Esse é o ponto aqui que podemos entender, compreender o princípio do sexto mandamento. Tá? Vale a mesma coisa quando nós falamos do poder das polícias, o poder legítimo da polícia, que é o poder do Estado. Mas, especificamente falando sobre, para concluir esse vídeo aqui, sobre o direito do cidadão de ter armas, por exemplo. Isso é um assunto bem polêmico no Brasil. O que eu acho engraçado é que boa parte das pessoas que são contra o armamento, por exemplo, o direito a armas, são pessoas que elas argumentam de maneira emocional sobre esse assunto. Elas não pensam muito bem. Porque antes do referendo, do desarmamento, no caso, aquela ação do governo autoritário e ditatorial, de proibir ou de baixar o Estatuto do Desarmamento, quase não sai, o Estatuto do Desarmamento, sendo que a vontade popular não era essa, é uma prova de que nosso país não sabe o que é democracia, a realidade é essa, certo? Mas as pessoas que acabam concordando com isso, sempre o gatilho delas é emocional, sempre, toda vez é assim. Elas não raciocinam. Antes desse estatuto, as pessoas tinham liberdade para terem armas. E nós não vivíamos no bang-bang aqui no Brasil. Agora mudou. Alguns até usam o argumento, porque a cultura americana é diferente. Que diferente nada, rapaz. Negócio de diferente não. Nós, antes desse estatuto que é recente, o povo tinha liberdade para ter armas e ninguém vivia se matando por causa disso. Entende? Na verdade, piorou. A partir do estatuto piorou. Deveria, pela lógica, diminuir a taxa de homicídios no Brasil, mas não foi o que aconteceu. Aumentou. Então não tem sentido. Então as pessoas acabam avaliando isso de uma maneira emocional. Eu digo muitos cristãos, acabam usando o sexto mandamento de maneira falaciosa, com a sua má interpretação, e abraçando um discurso que é totalmente enviesado, totalmente político, entende? De pessoas que militam por uma pauta política que favorece a revolução, porque para esses aí, o que os bandidos fazem, o que assassinos fazem, o que ladrões fazem, simplesmente são atos de revolução. O fato é esse, O pessoal fica fingindo que não entende isso aí, não, mas eles sabem que é isso aí. É desse jeito, tá? E o que acontece? O cristão que entende que, porque o Cristo nos manda amar, Amar, vamos amar o nosso próximo, e a lei de Deus nos proíbe de matar, então isso é base para que eu não tenha arma, para que eu me posicione como cristão, de maneira contrária ao direito de posse de arma, ou de porte de arma. E isso não faz sentido, uma vez mais uma vez, foi triste, Uma vez que nós recebemos dessa lei, o entendimento do valor da vida, nós devemos proteger a vida. E no contexto familiar, um pai de família, ser lesado do seu direito de possuir uma arma para defender sua família, isso sim é um crime. E uma coisa completamente oposta à nossa fé e às nossas convicções morais. Porque um pai, ele é responsável por sua família. Ele tem que dar a vida por sua família, a vida por sua esposa. Ele tem que cuidar do seu lar, proteger o seu lar. A última linha de defesa, em última análise, somos nós mesmos. Nós mesmos somos a última linha de defesa.
Não é? As pessoas que pensam que são contrárias ao armamento, ao direito, não é? de autodefesa, digamos assim, com as armas, são pessoas que vivem com a cabeça delas no mundo ideal. Qual é o mundo ideal delas? No mundo ideal delas, as polícias elas são onipresentes. Né? Esse é o mundo ideal delas. O problema é que esse mundo é apenas da cabeça delas, não é o mundo real. Né? Quantos crimes são solucionados no Brasil? Quantas mortes a polícia consegue impedir no Brasil? Observe o número de pessoas que são assassinadas por ano no Brasil. Eu sei que o pessoal esqueceu disso por causa da pandemia, não é? Mas a pandemia, embora tentem mascarar o mal no Brasil com essa pandemia, ainda assim isso continua acontecendo. O mal continua acontecendo no Brasil o tempo todo. Entende? Então, assim, no mundo ideal, as polícias funcionam de maneira perfeita, mas no mundo real não é assim que funciona. As polícias são limitadas, são pessoas como nós, são trabalhadores, pessoas que têm que dar a vida, o sangue, que morrem em combate também do mesmo jeito, certo? E que não têm condições, não é, de impedir. Policiais são trabalhadores, são seres humanos, eles não são super-heróis da DC e da Marvel, não. Eles não podem impedir, não é? Não podem. Então o que acontece? No fim, eu não posso confiar, não é, que a polícia, que o Estado vai conseguir manter, nesse sentido, a minha segurança. Então, em última análise, a última linha de segurança que nós temos somos nós mesmos. Nós mesmos. Entende? E o nome disso é justamente responsabilidade, não é? É dar valor à vida. Ou seja, nós amamos tanto a vida, valorizamos tanto a vida pelo próprio princípio do sexto mandamento, não é? Porque é o valor que o mandamento defende a vida, que nós queremos proteger a vida. Esse é o ponto. Proteger a vida. Então, possuir, ou ter o direito de defender sua família, não é, com posse ou porte de armas, isso é um direito, na verdade, que fala muito mais sobre o amor à vida, não é, do que ódio contra a vida, do que desprezo da vida. Quem despreza a vida são aqueles que querem tirar o direito das pessoas de se defenderem. Então, perceba, quando você analisa bem o sentido do sexto mandamento, nós podemos, com isso, desmascarar a hipocrisia daqueles, não é, que ficam lutando o tempo todo contra desarme, desarme, isso não é coisa de cristão, isso não reflete o amor. Não, o que não reflete o amor, não é alguém não valorizar a vida a ponto de não querer defendê-la. Certo? Então, esse é um aspecto importante para entendermos sobre o sexto mandamento. Mas ainda teremos mais vídeos sobre isso.